Meu Deus do céu, o que eu vou fazer pra ir pra casa? Vou pedir emprestado o celular pra alguém, pra me ligar pra minha irmã. Eu falei, meu Deus, Espírito Santo, quem que eu vou pedir o telefone? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Eu vou estar contando um testemunho e eu acho que foi uma prova de fé, né, que Deus teve comigo. Mas talvez esse testemunho edifique alguém tá na mesma situação. Tipo, pra mim, na hora, foi um pouco bobo, sabe? Eu não entendi o que aconteceu, mas depois eu fui começar a entender. Eu acho que foi semana retrasada. Aconteceu muito recente. Eu fui no médico pegar a receita de uns remédios. Aí eu peguei o Uber e fui. Da vez que eu vou no Uber, tá na rádio, ou então o Uber tá escutando música alto, eu sempre coloco fone, sempre coloco louvor no fone e vou escutando música. Só que dessa vez eu não coloquei música, né, porque me deu vontade de colocar música. Aí eu só fiquei segurando o celular. E eu sou uma pessoa muito esquecida. E eu tô lutando contra isso. Eu tô tentando vencer esses esquecimentos que eu tenho, esse desfoque que eu tenho. Eu fui diagnosticada com TDAH. Você já tem uma noção do que vai acontecer, né? Eu fiquei tão inerte nos meus pensamentos, na paisagem, assim, da janela, quando eu tava olhando pra janela e eu tava segurando o celular na mão. Eu não enfiei na bolsa, eu só fiquei segurando o celular na mão. Quando eu saí do Uber, eu senti que caiu uma coisa da minha mão, mas eu não me toquei que era meu celular, tinha caído. Quando eu fechei a porta do Uber, o Uber arrancou, que eu me toquei, meu celular caiu, meu Deus do céu. Aí eu corri atrás do Uber, mas não deu tempo, porque ele tinha arrancado com o carro, porque atrás do carro do Uber tinha uma fila de carro atrás dele, então ele arrancou. Mas por dentro eu fiquei com vontade de chorar, tá? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer pra ir pra casa? Na minha cabeça eu não fiquei preocupada com o celular. Eu não fiquei preocupada com o celular porque era bem material, né? Então, falei, não tô nem aí. Deus dá outro, tô nem aí. Eu fiquei mais preocupada com, tipo, como eu vou voltar pra casa. Mas aí, dentro de mim, eu não fiquei desesperada. Ao mesmo tempo que eu fiquei preocupada com como eu vou voltar pra casa, ao mesmo tempo me bateu uma calmaria, uma paz dentro de mim. O Espírito Santo me acalmou. Depois que me bateu essa paz, eu falei, não tem mais o que fazer mesmo. O Uber foi embora com meu celular. Depois que o Uber arrancou, eu falei, não tenho o que fazer mais mesmo. Eu fui passar na consulta. Quando eu tava esperando pra passar na consulta, lá onde eu fui atendida, lá também tem fono. E saiu uma criança da sala da fono. E a criança ficava toda hora falando, aleluia, 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 aleluia. Aí eu comecei a sorrir. Eu falei, meu Deus, olha como Deus é, tá vendo? Deus dá sinais pra gente de que ele tá lá. Deus dá sinais de que ele está com a gente. Passei na consulta normal. Depois que eu passei na consulta normal, aí veio em mim. O Espírito Santo me lembrou, né? Eu vou pedir emprestado o celular pra alguém pra me ligar pra minha irmã. O único número que eu sei de cor é o da minha irmã. Então, eu falei, eu vou pedir o celular pra alguém emprestado pra ligar pra minha irmã. Aí que começou o desespero. O desespero mesmo, porque pra uma pessoa tímida é terrível isso, né? Aí eu falei, meu Deus, Espírito Santo, quem que eu vou pedir o telefone? Porque tem gente que é ruim, né? Não quer emprestar o telefone. Ainda mais que hoje em dia tá tendo muito golpe, né? Então tem gente que não empresta, tem gente que é ruim, não empresta. Aí eu pedi ao Espírito Santo, mostra uma pessoa pra mim, pra que eu possa pedir o telefone. Eu desci as escadas, olhei na recepção. Se eu realmente deveria pedir o telefone pra recepcionista, só que eu fiquei com vergonha porque também tava enchendo a recepção. Aí eu olhei pra fora. Aí eu vi um homem numa lanchonete. Eu falei, vai ser ele mesmo. Eu fui até o homem e ele já tava com o celular na mão. Aí eu pedi, quase chorando pro homem. Falei, moço, você pode me emprestar o celular pra me ligar pra minha irmã? Aí ele, com toda a gentileza do mundo, ele me emprestou. Eu liguei pra minha irmã, falei que tinha perdido o celular no Uber. Aí meu cunhado foi me buscar. E a todo momento eu tava orando, falando, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. No momento eu tava glorificando ao Senhor. Em nenhum momento eu, me desesperei a ponto de chorar, ficar desesperada assim, porque o Espírito Santo me acalmava. Eu sentia paz dentro de mim. Aí eu fui pra casa, minha irmã falou, você tem que comprar outro celular. Eu não tava preocupada em ter que comprar outro celular. Mas infelizmente, como a gente vive na era da tecnologia, tem que ter um celular, porque tudo tem celular, o banco tá no celular, pra ir no médico tem que ter o token pra na consulta, né? E eu precisava de um celular também pra gravar, editar vídeo, eu precisava de um celular. Eu procurei na internet, não achei um celular acessível pra mim comprar, pra o dinheiro que eu tinha no cartão. Então minha irmã resolveu, ela tem 2 celulares, um que não tá pegando de jeito nenhum, a tela tá horrível, e outro que eu tinha dado pra ela. Aí ela falou que ia arrumar esse que tá horrível e ia me dar o outro. Aí ela foi, o homem que arruma celular, e lá nessa loja ele também vende celular. Ela foi lá arrumar, ele falou que não compensava arrumar, porque esse celular era horrível, tipo, ele já tinha passado de linha, não compensava arrumar. Aí
Minha irmã falou, olha, ele vende celular. Aí eu fui olhar os celulares, me interessei por um. E dava pra mim pagar. Aí, nesse meio tempo, eu falei, se for da vontade de Deus, meu cartão vai passar. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Deu certo, o cartão passou, foi tudo certo. Eu fui conseguir comprar esse celular. Só que eu precisava do meu chip, do meu cartão de memória, de tudo. Senão ia ser mal. Eu ia ter que ir lá na TIM, ia ter que fazer negócio de portabilidade de número, ia ter que fazer um escarcel todinho por causa do meu número, porque tava vinculado a todas as minhas contas. E eu ia perder tudo se eu não fosse lá. Aí eu fui orar e eu falei, meu Deus, seja feita a tua vontade, Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada por ter me dado a provisão pra eu conseguir comprar um celular. Eu provido o dinheiro pra mim estar conseguindo pagar esse celular. Mas eu só queria o meu chip e meu cartão de memória. Não, eu vou ter que ir lá na TIM e vou ter que fazer vai ser mó BO pra mim conseguir esse número de volta. Aí quando pensa que não, o Uber chega na minha porta com o meu celular intacto. O Uber chega na minha porta com o meu telefone, com o meu chip, com o meu cartão de memória, com o meu cartão do banco na capinha, ninguém tinha mexido em nada, tudo certinho. Pra mim foi Deus, tudo foi Deus. Passei o dia inteiro sentindo paz, sentindo a graça de Deus. Eu fiquei assustada com a situação, porque ao mesmo tempo que eu sentia paz, tudo batia como se fosse uma decepção. Mas acho que foi decepção por causa da situação, do que ocorreu, porque eu nunca tinha passado por isso. Mas o Uber chegou, com tudo certo. Eu tava vivendo normal a situação. Do nada ele chegou aqui em casa. Ele deve ter procurado a localização e tudo, mas do nada ele chegou. E eu acredito sim, que foi Deus que enviou. E um dia antes disso acontecer, eu tinha orado. Mas eu orei, repreendi tudo que tinha pra repreender. Entreguei tudo que tinha pra entregar. Ungi meu celular. Isso pode parecer besteira, mas não é. Porque o inimigo quer tocar em tudo que é seu. Meu celular tava horrível, gente. Mas você não tem noção. Você não tem noção do que tava. Ele reiniciava sozinho, ele travava. Eu não conseguia editar, não conseguia gravar direito. Esquentava, parecia uma bomba meu celular. Eu ungi meu celular e falei pro Senhor. E o meu celular não travasse mais, não reiniciasse mais, que ele não desse mais problema, porque eu usava ele pra obra. No outro dia eu perdi meu celular e tive que comprar outro. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Comprar outro. Tudo bem que não veio alguém na minha porta me dar um celular, porque eu não tava reclamando do celular, mas eu sempre pedia pro Senhor para que meu celular não desse tanto trabalho. Eu não pedia um celular novo pro Senhor. Eu nunca pedi um celular novo pro Senhor. Eu só pedia para que ele parasse de dar trabalho. Aí ele pega e me dá um celular novo. Ele não me deu de graça, mas ele me deu a condição de pagar o celular. Ele me deu a provisão. Foi Deus que trouxe. A palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou para o bem, tudo cooperou para a honra e glória do Senhor. Porque o meu dia foi todo assim. E foi numa segunda. Aconteceu num começo de semana que aconteceu tudo isso. E eu passei o dia inteiro confiando em Deus. Confiando que tudo ia dar certo, confiando em Deus, que se eu conseguisse o celular bem, se não conseguisse, amém. Deu tudo certo, pra honra e glória do Senhor. Confiei no Senhor, eu confiei no processo. Essa foi uma parte que eu consegui confiar em Deus. Eu espero que eu consiga confiar mais e mais no Senhor. Foi um dia que eu confiei no Senhor. Orei, confiei, deixei a parte, tudo na vontade dele, deixei tudo nas mãos dele. Tudo, até meu chip eu confiei no Senhor. Ele trouxe meu celular de volta. A gente tem que aprender a confiar no Senhor até nas tempestades. Quando vier a tempestade, ele acalma a tempestade. Toda tempestade que agita o nosso coração, que a gente pensa que a gente vai morrer, que a gente vai explodir, que a gente vai se perder. Não, ele acalma. Porque eu pensei que eu ia ficar perdida lá onde eu tava. Mas não, ele acalmou meu coração, ele acalmou a tempestade e falou: calma, eu tô com você. Ele me guiou o caminho todinho, o dia todinho ele me guiou. Oxe, eu fiquei nas mãos de Deus o dia todinho. Oxe, ele guiou meu barco o dia todinho. Aí depois, a pessoa quer lutar com a força do braço. Depois, eu quis lutar com a força do meu braço. Se a gente tenta lutar com a força do nosso braço, a gente quebra a nossa cara. Esse foi um dia que eu experimentei deixar Deus me guiar. E é bom quando Deus guia o nosso barco. É maravilhoso quando Deus guia o nosso barco. Aí depois, quando a gente tenta lutar com a força do braço, a gente quebra a nossa cara. E é horrível lutar com a força do nosso braço. A gente não pode pegar o remo, deixar Deus guiar. A gente não pode se preocupar. É o Espírito Santo que nos acalma. Deixa o Espírito Santo acalmar. Deixa o Espírito Santo guiar. E deixa o Espírito Santo te conduzir e te mostrar os caminhos dele. Não precisa se desesperar, se descabelar. Pra tudo tem um tempo debaixo do céu. Tudo tem um propósito. Você passa por isso hoje é porque tem um propósito lá no futuro. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Eclesiastes 3:1, 2, 4.
podem pensar que é coincidência. Ou então você mesmo que tá assistindo isso pode pensar, não foi coincidência. Tudo isso na sua vida foi coincidência. Uber também indo na sua casa entregar o celular foi coincidência porque ele tinha localização. Pra mim não foi. Eu senti a graça de Deus. Quando o Uber chegou, eu falei, meu Deus, o Senhor trouxe. Eu senti que o Senhor tava comigo o dia inteiro, eu senti o Espírito Santo comigo. Pra mim não foi coincidência. Pra mim foi o Senhor cuidando de mim. Ele é o bom pastor que entregou a vida pelas suas ovelhas. Ele zela por nós. Ele abraça, ele consola, ele traz paz, ele traz alegria, traz felicidade. E foi o que eu senti durante o dia. Teve algumas partes que eu senti tristeza, desespero? Teve. Mas ele sempre me acalmou durante o dia. Sempre me acalmou. Então, como ele fez comigo, eu sei que ele pode fazer com qualquer um. Não abale a sua fé pelas vozes à sua volta, dizendo que é coincidência, que não foi Deus, que não sei o que. Foi Deus sim. O Espírito Santo testifica no seu coração que foi ele. Eu tenho certeza que em mim foi Deus sim. Porque Deus, ele recebe nossa oração, Deus, ele recebe nossa glorificação, nossa palavra, nosso sacrifício, ele recebe. Por mais mínimo que seja, ele recebe. E ele sabe de tudo que a gente pensa, que a gente sente. Esse foi o testemunho que eu queria contar.